Vamos falar sobre ansiedade e redes sociais. O Brasil é um dos campeões em número de pessoas com problemas de ansiedade e é um dos campeões também no número de horas diárias que a gente está diante das telas, inclusive crianças e adolescentes. Os pais não são a única influência na vida dos filhos. Além disso, existem as mídias sociais, a propaganda e vários outros meios, o poder dos anunciantes, mirando a criança e o adolescente como consumidores. Então, e nós também adultos, né, estamos nestas armadilhas. Então, precisamos todos de alfabetização midiática e informacional, porque se a gente analisa, por exemplo, as imagens de mulheres e meninas na mídia, nas redes, essas fotos estão idealizadas, melhoradas com filtros, ângulos melhores, e quando a gente se compara com esses modelos, a gente sai perdendo e a nossa autoestima pode diminuir. Então, a Finlândia, desde 2013, oferece cursos de educação midiática e informacional para os primeiros anos de vida em diante. E a Unesco e no Brasil, a Unicamp, fizeram um curso sobre isso muito bom, que eu recomendo. Por quê? Porque todos nós precisamos estar conscientes da desinformação, dos conteúdos preconceituosos, dos conteúdos de ódio, tudo isso nos atinge. E quando a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, ou lidando com eles, e eles estão excessivamente mergulhados nas telas, ver se isso vai afetar a saúde física e mental. E alguns sinais que isso está acontecendo, sinais de alerta, como, por exemplo, essas crianças ou esses adolescentes se trancam no quarto, evitam amigos, evitam família, ficam lá horas e horas nos jogos, nas redes sociais, estão mais agressivos, com descontrole emocional, mudanças de comportamento, piora do desempenho escolar, dificuldade de concentração, sono alterado, medo de ir para a escola, e os índices de ansiedade e depressão aumentando, né? E o impacto da pandemia foi muito forte com relação a essas questões e muito forte também na questão das redes de ódio, com preconceitos jorrando, estimulando xingamentos, depreciação, que também afetam a saúde mental da gente, especialmente no adolescente, cujo cérebro está se reorganizando. Tem dificuldade de lidar com as emoções, tem mais acelerador do que freio, autoestima oscila, insegurança, preocupação com a avaliação e com o julgamento das pessoas, vulnerabilidade. E presas fáceis, e não são só os adolescentes, adultos também, dessa tirania do corpo certo, do corpo perfeito, e as comparações nas redes sociais, as influenciadoras que exibem aqueles corpos maravilhosos, e a gente sai perdendo nessa comparação. E acaba acontecendo o quê? A gente deprecia o nosso próprio corpo quando ele não está no padrão aceitável. Isso influencia até as relações familiares. Eu já atendi várias famílias com as mães magras, que se preocupam com esse padrão perfeitinho, tendo problemas muito grandes com as suas filhas, que elas achavam que estavam gordas e tinham que fazer dieta e obrigar, infernal. Então, essa tirania do corpo perfeito, ele tem um impacto muito importante e as redes sociais contribuem bastante para isso, né? De forma que, às vezes, a gente fica até com distorção da imagem, ou da distorção, ou da desvalorização pessoal, por conta dessas imposições estéticas, que muitas vezes a gente nem se dá conta de que elas estão nos afetando. A gente tem, né, necessidade de aceitação, de ser admirada. Agora, como é que a gente pode mudar o olhar com relação ao nosso próprio corpo? Em primeiro lugar, para agradecer que ele existe, né? E examinar a nossa tendência de supervalorizar detalhes.
defeitos. Eu não tenho o nariz que eu gostaria de ter, ou a orelha, a coxa, os seios, enfim, né? E aí a gente não considera o conjunto da obra. E isso vai acontecer, de novo, todas as idades. Ah, e o corpo perfeito, que tantas vezes a gente sente como condição de felicidade. Quando tiver o corpo assim, né? Então, puxa vida, vamos reavaliar isso, né? E reavaliar esse poder das redes, porque muitos adolescentes estão lá, né? Ou no TikTok, ou no Instagram, ou em outras redes sociais, com os grupos de interesse, e muitas vezes esses grupos vão estimular comportamentos que não são nada saudáveis. Tá? Por exemplo, os grupos que incentivam anorexia, bulimia, com dicas de adolescente para adolescente, para fingir que come, mas não, mas sem comer, para poder emagrecer, 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 até essa história ficar, né, grave. E é toda essa história, né, também do isolamento, da falta da comunicação, da falta da conversa. E afinal, o que é tudo isso? Que incentivo é esse para valorizar o corpo magro ou o corpo sarado, e como se isso fosse absolutamente a coisa mais importante do mundo? Não é. E a propaganda, até os brinquedos, né, tem uma influência. Quando a gente vê agora, né, Barbie já estava com mais de 60 anos, né, o modelo inicial era aquela história da mulher magra, elegante, etc. E tal, né? Então, isso vai sendo veiculado desde cedo, como o corpo como deveria ser, não é o corpo que eu tenho. Muitas empresas já estão se adequando a essa diversidade de padrões de beleza possíveis, a essa diversidade dos corpos reais, de forma que, por exemplo, até a Barbie agora ela já tem, né, uma infinidade de variações, né, de acordo com a realidade das pessoas. Né? Empresas que também estão se dedicando a fazer campanhas para valorizar os corpos reais e não apenas aquele padrão considerado ideal. Porque, afinal de contas, o corpo é a nossa embalagem. E como é que a gente está cuidando do nosso conteúdo, não é? Não adianta ter aquele corpo perfeito e o conteúdo não ser lá grandes coisas. Então, vamos cuidar do nosso conteúdo e para que a gente consiga se libertar desses padrões estéticos cruéis e usar as redes sociais com inteligência, com sabedoria e com moderação. É isso.